O braço forte do Senhor nos traz a salvação. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, versículos 14 a 16. Se você der uma lida rápida nesse texto de Isaías 59, vai ter uma ideia de como Deus, o nosso Senhor, encara a questão do pecado e suas consequências. Existem inúmeros exemplos de pecados que o povo vai concebendo e como uma coisa ruim se torna pior ainda. E no final das contas, entra-se no assunto deverasmente atual, direito e justiça. Este assunto não é algo particular de um e de outro, mas de toda a sociedade. Quando o pecado de alguns vai tomando proporção de se alastrar por toda a sociedade, o direito dá um passo para trás e a justiça fica de longe. Não é o que temos visto nos nossos dias? Você percebe que o tema pecado é mais do que apenas uma questão religiosa? O texto continua dizendo que a verdade anda tropeçando pelas ruas igual ao bêbado. E qual a consciência de realidade que um bêbado tem? Nenhuma. Ou tudo é só alegria, ou a mínima coisa é motivo para brigar. Não é assim? Por causa disso, a equidade, virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeita a igualdade de direitos, não pode entrar, ou seja, em um lugar assim, o que é correto e justo não prevalece. Diz ainda que a verdade desfalece, desmaia, desaparece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Vivemos dias em que as pessoas têm medo de falar o que é certo, de brigar pelo que é justo. Um adolescente se assenta no banco reservado aos idosos e do lado, em pé, tem um idoso. A maioria das pessoas olham e tem medo de falar. Por quê? Porque a justiça tem favorecido o errado e prejudicado o certo. E isso é resultado de um povo que tem se afastado de Deus, o Senhor Deus, e o pecado se alastrado para dentro das casas, das empresas, das pessoas em todos os lugares. Mas Isaías diz, o Senhor viu. Sim, Deus vê todas as coisas, e ele não gostou do que viu. Ele viu como o povo foi se perdendo e quanto mal foi acontecendo no meio do povo de Deus, do povo que aprendeu a fazer o certo, mas optou pelo errado. Sim, Deus se entristeceu com o que viu, mas teve uma coisa que ele não viu e queria ver. O quê? Não havia um intercessor. Era necessário que houvesse alguém que, olhando toda esta decadência humana por causa do pecado que se alastrou por todos os lugares, se colocasse diante de Deus e intercedesse a favor do povo, que pedisse perdão, que pedisse uma solução. Mas não havia ninguém que se colocasse nessa posição de intercessor. Por causa disso, Deus virou as costas e não fez nada? Nada disso. Muito pelo contrário. Já que não tinha ninguém para interceder pelo povo, ele mesmo resolveu agir e com seu braço forte trouxe a salvação. Meu irmão e minha irmã, duas coisas me chamam a atenção para nós hoje. 1. Vivermos corretamente, longe do pecado e 2. Precisamos nos indignar com o resultado do pecado que corrompe a nossa sociedade e devemos começar a interceder para que Deus intervenha e traga a sua salvação. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.